Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa sexta aula do primeiro curso dos 27 cursos sobre todos os perfis de personalidade que nós estamos fazendo aqui no canal. Então, nós já estamos terminando, né, essa primeira jornada dessa maratona. São uma média de 8 aulas cada curso e nós já estamos na sexta. E, né, até aqui a gente está falando, né, de um perfil de personalidade aonde essa pessoa é uma pessoa que tem o comportamento do perfeccionista. A gente está falando daquele ou daquela que é o perfeccionista em pessoa, que se exige muito, que se cobra muito, que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa justa, uma pessoa organizada, que tem várias habilidades, que tem vários talentos. Inclusive, essa é a pessoa que você gostaria de ter sendo o administrador da sua empresa, sendo o contador da sua empresa, sendo o seu parceiro no casamento, aquela pessoa que você sabe que não vai te trair, que não vai te enganar, né? É uma pessoa que está muito, né, ligada à característica da organização, da responsabilidade. Então, inclusive, essa seria uma pessoa impecável, por exemplo, para estar ocupando cargos de gestão, cargos de política, cargos que exigem uma certa honestidade, uma certa virtude de uma pessoa justa, de uma pessoa bacana. Então aqui a gente tem uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. Mas quando ela não consegue perceber esse padrão de personalidade, quando ele está no desequilíbrio, ela também vai para um lado mais intenso, mais crítico, mais pesado, e é exatamente disso que a gente vai falar hoje. Então, já partindo para a nossa aula, nós vamos falar sobre o impacto da preocupação excessiva nos relacionamentos. E como a gente sempre faz, a gente vai fazer um resuminho bem rápido da nossa última aula, que foi a aula número 5. A gente está falando de um perfil de personalidade onde a pessoa percebe o mundo, as coisas, processa as informações e se expressa no mundo e nas relações através das sensações físicas. Ela sente emoções, ela tem os pensamentos, a parte mental. Só que o que predomina nela é a sensação física. E na aula passada, a gente falou sobre o errado causar punição e dor, então essa pessoa associou que o errado, né, que é aquilo que não é, que é diferente do que a família ensinou para ela, causa dor e punição, então a mente dela tá procurando, então ela tem uma percepção fixada, a percepção dela de olhar para as coisas, olha de um jeito muito fixado em um modelo muito limitado, que foi o modelo que foi passado pela família. O perfeccionismo também é uma forma de rejeição da verdadeira dor que ela tem, que é a dor de querer ser livre e não se permitir ser livre, e atrapalha o desenvolvimento do discernimento, né? Porque desenvolver o discernimento é ter a oportunidade de viver o contraste, de fazer o famoso erro, sabe? Aquela coisa de ir para uma coisa que não deu certo e você fazer o contraste da experiência, pegar os opostos e ir percebendo o que aquilo te ensina para você poder tomar decisões depois com clareza, sem precisar que uma segunda ou terceira pessoa te dê uma dica, te dê uma opinião. E isso é o que está precisando no mundo de hoje para as pessoas pararem de ficarem inseguras na hora de seguir os seus caminhos, ok? E partindo então para a aula, né? O que acontece, né? Hoje a gente vai começar falando, né, nessa parte da preocupação excessiva, o impacto que ela tem nos relacionamentos, né? Deixando claro que essa pessoa, ela se exige tanto que ela se torna muito exigente com o parceiro. E veja, o parceiro pode ser relacionamento, família ou amigo ou colega de trabalho. Então é a pessoa que tem ali uma intimidade com essa pessoa. Com as pessoas que ela não tem intimidade, ela não vai fazer isso muito provavelmente, porque lembra, ela é uma pessoa cordial, a mente dela reprimiu o sentimento de raiva, de ira e transformou ele em uma cordialidade, uma gentileza. Então é uma pessoa que fala com calma, que fala sereno, que é respeitosa, mas quando você tem intimidade com ela, ela vai fazer crítica, às vezes, em detalhes desnecessários. Sabe aquela coisa assim, por exemplo, de você, às vezes, estar ali na mesa, sabe aquelas bolachinhas que é tipo um negócio de espuminha que coloca embaixo do copo para o copo gelado não ficar, às vezes, na mesa ali e tal, não suar a mesa? Às vezes é a pessoa que ela vai, sabe, te pegar ali para te chamar para falar que você não colocou o copo em cima da bolachinha e que ela tá do lado. E você nem percebeu, você tava conversando, você só pegou o copo e colocou do lado, não colocou em cima ali, molhou um pouquinho a mesa, sabe? Mas a pessoa, ela vai, às vezes, te chamar a atenção. Se você tiver intimidade com ela, ela vai, muito provavelmente, chamar a atenção. Então, é literalmente isso, sabe? Às vezes, pequenos detalhes, entendeu? Pequenos detalhes, às vezes, aquela meia que você colocou
que ficou aparecendo um pouco ali na calça. Não, mas poxa, a gente tá indo lá, você vai deixar meio aparecendo assim, não vai pegar legal. Então é nesse nível, às vezes, que a coisa chega. Uma coisa muito simples, né? E o olhar para a falta e não para o que tem. Então, sempre, né, tipo assim, que tá acontecendo algo, essa pessoa, ela tem a tendência a não olhar o que tem de bom, mas o que pode ser melhorado, o que pode ir além. E esse melhorado é no modelo dela do que é o melhor, né? Não é no modelo, às vezes, da outra pessoa. Então, no modelo dela. Então, ela fica olhando sempre para aquilo que não tá no modelo dela. Então ela sempre enxerga o que não, o que tá faltando. Por isso que ela é uma pessoa boa para fazer aprimoramentos. Ela é uma pessoa que se você contrata ela, né, para fazer aprimoramento de alguma coisa, para melhorar alguma coisa, algum método, alguma coisa, nossa, ela vai ser incrível, ela vai enxergar tudo que precisa, entendeu? E ela vai melhorar. Agora, quando você é a pessoa que tem intimidade com ela, você vai ficar às vezes cansado porque ela vai te mostrar tudo o que para ela tá faltando e às vezes aquilo não é uma falta para você. Mas para explicar isso para essa pessoa é um desafio, porque para ela aquilo tá faltando. E ela controla então o outro sem perceber isso. Sabe? Ela acha às vezes que o outro pensa igual ela. Ela acha que todo mundo pensa igual ela. Então ela vai ali fazendo você fazer do jeito dela e às vezes para não ficar, sabe, com ela ali do seu lado te pegando e falando, aí você às vezes cede. E nessa de ceder uma vez, duas vezes, três vezes, quando você vai ver, a pessoa já tá te controlando. Só que nem ela mesma percebe que ela tá te controlando. Ela acha que tá te ajudando. Ela acha que tá te melhorando. Então, se até aqui tá fazendo sentido, peço gentilmente que você já se inscreva no canal, já compartilha para a pessoa que você quer ajudar com esse vídeo, deixa o seu like e ao longo do vídeo vai fazendo seus comentários, faça suas dúvidas, traz aqui algum insight, algum aprendizado que você já teve sobre isso. Vamos interagir, eu adoro responder as dúvidas de vocês, ok? Então, bora lá! E o que acontece, né? As pessoas, né, que se relacionam, né, com a pessoa que ela vivencia esse tipo de perfil de personalidade, né, elas geralmente se sentem presas em padrões muito elevados, então, porque nada é o suficiente para essa pessoa. Por mais que a outra pessoa que está ali perto dela vá além, ela vai querer algo além. Então, até mesmo no dia de descanso, tem um padrão, tem uma regrinha. Sabe aquela coisa? Tá de folga. Não, mas tem que acordar tal horário. Por que não? Porque vai passar de tal horário na cama, imagina, isso daí. Não, o que é isso? Tem que aproveitar o dia, tem que não sei o que lá. Tem que você falar, mas meu Deus, eu tô de folga, eu tô de férias, eu só quero ficar em paz. Mas tem padrão, entendeu? Então, assim, não, tá na hora de almoçar, entendeu? Não vai comer doce primeiro almoça, depois come o doce. Então, é uma pessoa que ela tem muitas regras, ela tem muitos padrões, sabe? Ou, por exemplo, não, você vai comer a pizza na mão, tá todo mundo olhando, come com garfo e faca, entendeu? Tem sempre ali um padrão, né? Tem sempre uma coisa ali muito exigente nos detalhes. E isso vai fazendo as pessoas que estão perto, que têm intimidade, ficar cansado, sabe? Então, até mesmo, né, nas piadas, tem critério. Então, você tá fazendo uma piada, a pessoa tá te falando, meu, essa piada, sabe, você não pode fazer isso, porque olha aquilo outro. Claro que às vezes ela tem razão, às vezes ela tá falando algo que realmente, sabe, aquela piada não caiu bem. Mas, às vezes, não, entendeu? Às vezes não, e ela não percebe esse fio. É difícil pra ela isso, sabe? Então, se você é essa pessoa, é você estar atento a essas coisas, sabe? Você soltar um pouco mais isso. E se você tem essa pessoa perto de você, você perceber que você também pode ser uma ponte para ir mostrando para ela, sabe? O quanto que assim, não é desse jeito que ela tá pensando, mas não adianta você tentar enfiar isso na cabeça dela. Vai ter que ser com muito amor, com muito carinho. Inclusive, manda o vídeo para ela assistir, para ela ouvir de uma outra pessoa, para ela ir percebendo que isso é um padrão de personalidade, isso não é ela. Ela desenvolveu esse personagem para evitar o medo da crítica, para evitar o medo do julgamento da família dela. E a família dela não fazia o que fazia com ela porque não amava ela, é porque acreditavam que era o certo, que era o melhor. Simples assim. Tem uma coisa também que é interessante, que é assim, que é o impacto, né, na saúde sexual do relacionamento afetivo. Porque quando a pessoa ela tem ali um nível de exigência muito alto e ela tá ali sempre fazendo ponderações, sempre buscando fazer a pessoa melhorar o comportamento, né, no olhar dela, porque ela acredita que tá fazendo a pessoa melhorar, a outra pessoa que está ali sendo cobrada, que está sendo exigida, que sempre está ali recebendo críticas, a libido da pessoa que está recebendo sempre críticas vai diminuindo. Porque o que acontece? A libido, ela tá ligada com um sentimento de prazer, com um sentimento de bem-estar, com um sentimento, sabe,
da pessoa te elogiar, da pessoa falar bem de você, da pessoa, sabe, tipo assim, te colocar pra cima, né? Aquela coisa da paixão. Quando a gente se apaixona por uma pessoa é porque a pessoa tá tratando a gente muito bem, entendeu? E não é que, é claro, né, que a gente não vai às vezes pontuar a pessoa quando ela tá fazendo uma coisa assim que, poxa, não tá legal. Mas é não tornar isso uma rotina. Porque quando a gente vai fazendo isso ser uma rotina, a pessoa que está recebendo crítica, a mente dela vai fazendo um emparelhamento e vai associando a figura da pessoa que está fazendo as críticas ao estresse. E isso vai fazendo com que a libido da pessoa vá caindo. Então, o parceiro ou a parceira começa a não sentir tesão mais pela pessoa ou diminui drasticamente, entendeu? E isso abre espaço para fantasias extras, né? Então aí o parceiro, a parceira já vai começar a querer, sabe, tipo, ir para aquele caminho, tipo, de vídeos 18+, que atrapalham muito a sexualidade, a saúde sexual da própria pessoa e do relacionamento, ou mesmo vai abrir caminhos para, tipo, questões extraconjugais, porque aí já tem uma pessoa lá fora que tá elogiando, que tá falando muito bem, e a pessoa tá sensível, porque é tanta crítica, é tanta cobrança. Então, né, não tô dizendo aqui, sabe, que tipo assim, que eu tô incentivando as pessoas, né, a ter algum tipo de coisa extraconjugal, mas a gente precisa entender a dinâmica de como isso funciona. Quando a crítica tá constante, a pessoa ela fica mais sensível a outras pessoas que chegam ali com elogios. Por quê? Porque ela tá sempre tomando pancada. Então chega uma hora que ela cede, entendeu? Ela acaba ali, né? Não é todas as pessoas, claro, tem várias questões, outras que envolvem, mas a gente está falando de um número estatístico às vezes alto, que ao invés de terminar a relação, acaba cedendo. Então isso não é para você também se sentir culpado, ocupada e tal, mas para você entender que existe essa dinâmica e afeta mesmo essa questão da saúde sexual e da libido da relação. Então, olhar para isso e entender que se a pessoa se apaixonou por você é porque ela gostou de você. E aí, quando você vai pegando intimidade com ela, aí você vai se sentindo mais à vontade para ir ali, trazendo essas ponderações, essas questões, essas críticas e tal. Isso começa a fazer ela associar você ao estresse, vai perder o tesão. E aí aquela coisa, sabe, que vira depois amigos, não mais companheiros, não mais parceiros. Aí a pessoa ela tem um respeito por você, porque você é uma pessoa honesta, uma pessoa digna, uma pessoa bacana, mas ela não tem mais tesão. Então aí a coisa já se foi. E aí a relação já foi. Então quando chega nesse ponto, é um perigo. Então a gente precisa trabalhar a prevenção. E para não chegar nisso, é estar consciente de que não é assim que funciona. Não precisa estar corrigindo o outro sempre. O outro é um adulto. O outro sabe o que ele quer, o que ele gosta. Ele veio de outra cultura, ele veio de outras relações. Ele não quer fazer do jeito que você acredita que é o certo. E você, inclusive, gostou dele porque ele era diferente de você. Se você tornar ele igual a você, você vai parar de gostar dele ou dela. Então tenha isso muito claro para ti. E também é uma coisa interessante que eu quero trazer aqui agora, que é assim, os aspectos positivos também dessa pessoa na relação, né? Desse perfil de personalidade na relação. Porque, como eu falei, é uma pessoa extremamente confiável, honesta, justa, comprometida, responsável, pontual, sabe? Assim, parceiro, parceira. É uma pessoa confiável, ultra confiável. Né? Então, é uma pessoa que não existe espaço para dois na vida dela. Sabe? Não é a pessoa que vai sair do emprego assim, deixando todo mundo na mão. Ela vai fazer aquele aviso prévio, ela vai fazer aquela transição, ela vai ensinar a pessoa que ela precisa preparar para ficar no lugar dela. Não é aquela pessoa, entende, que vai, tipo assim, trair o parceiro ou a parceira. Claro que pode ter uma exceção assim, mas nossa, é uma coisa muito ímpar. Eu honestamente nunca me deparei com pessoas desse perfil de personalidade que traiu a outra pessoa. Geralmente são pessoas que terminam a relação mesmo, sabe? Mas, então, essa tendência à traição, ela é quase nula, assim, tal, se não for nula. E em vários outros sentidos. É uma pessoa que ela tá sempre ali defendendo, né, o parceiro ou a parceira. Não tem espaço para dois, seja o amigo, parente, assim, é uma pessoa muito fiel. É uma pessoa muito leal. A lealdade é uma coisa muito forte para esse perfil de personalidade. E a palavra dessa pessoa também tem o peso de um documento. Se ela falou que vai fazer, ela vai fazer. Por mais que ela precise se prejudicar para fazer, ela vai fazer. Se ela falou que o prazo é X, ela vai dar um jeito, entendeu? E se ela, por alguma razão, não conseguir cumprir o prazo, ela vai fazer o mais rápido possível, depois ali do limite do prazo, e vai se comprometer em corrigir todos os impactos que teve e não cumprir aquilo no prazo. Então é uma pessoa extremamente confiável, sabe? E é também uma pessoa que perdoa quando as pessoas reconhecem o próprio erro. Então ela é uma pessoa que às vezes é muito crítica, que é muito exigente e tudo mais nas relações, só que quando o outro lado assume que errou, ela perdoa. Então ela é uma pessoa que tem um coração gigantesco, sabe? A questão é
ela vai pegar no teu pé, entendeu? Se ela vê que você tá errado. E às vezes você tá errado só no conceito dela, mas às vezes você realmente tá errado, vamos dizer assim, num sentido mais cultural, numa norma cultural. E quando isso acontece, você assume que você tá errado, ela vai perdoar. Ela vai vir ali, sabe, te trazendo um acolhimento, te trazendo um carinho. Então, olha que incrível, olha que bacana. Uma pessoa de um coração extremamente generoso, sabe? Uma pessoa que vale a pena a gente ter do lado, né? A questão é a gente ajudar essa pessoa também a ela se aprimorar, a ela sair dessa rigidez, sair dessa preocupação, sabe, excessiva e tal, e indo pro equilíbrio dessa personalidade e usando a parte positiva que essa personalidade tem, que tem um monte de coisa legal. E, né, para concluir, né, então é o parceiro ideal para uma jornada, é o sócio ideal, é o amigo ideal, sabe? É o marido, a esposa ideal, sabe? Cara, é o filho assim que gera orgulho assim para os pais, entendeu? Que não dá problema, que não dá trabalho, aquele filho que os pais podem contar com ele, que ele vai estar ali presente, entendeu? E quando essa pessoa tem equilíbrio, ela é uma base forte, sabe, de apoio e de inspiração para as outras pessoas. Quando ela tá equilibrada, até quando ela tá no desequilíbrio, ela inspira as pessoas, porque ela é muito honesta, ela é muito justa, ela é muito, sabe, virtuosa. Mas quando ela tem equilíbrio, então, ela se torna um símbolo de inspiração, mesmo que ela não perceba, mesmo que ela não enxergue, mesmo que ela não reconheça, porque ela tende a se cobrar e se exigir muito, então para ela às vezes ela não tá sendo, né? Ela ainda acha que não tá fazendo o suficiente. E ela tem uma tendência a levar o parceiro também a desistir da relação por alta exigência. Então isso aqui talvez não é um ponto tão, né, positivo assim, tal, né? Mas é importante trazer, sabe, nessa conclusão, que ela tem uma tendência, se ela ficar no desequilíbrio, a levar o parceiro a desistir. Seja o sócio, seja o companheiro, seja o amigo, assim, às vezes a desistir por conta do alto nível de exigência dela, mesmo ela sendo uma pessoa incrível, maravilhosa. É aquele tipo de situação que a pessoa se sente mal de seguir em frente, mas chega uma hora que fica tão intenso, fica tão pesado que a pessoa acaba seguindo em frente. Porque no final das contas, a pessoa sempre vai se priorizar. Pode se demorar muito, mas uma hora ela vai se priorizar. Ok? E pra gente já ir encerrando, né? Tem o desafio da aula. Então, qual que é o desafio da aula? Você, em uma conversa com alguém próximo, uma pessoa que você tem intimidade, sabe? Aquela pessoa assim que você tem um vínculo mesmo, né? Eu quero que você se permita se dar a oportunidade de segurar a vontade de corrigir a pessoa ou de dar um conselho. Apenas escute, apenas ouça a pessoa. E depois reflita você. Como que foi segurar esse impulso? Como que foi a sensação? Como que foi isso, sabe? Como que você vivenciou isso no seu corpo, sabe? Passe por essa experiência, mas com uma pessoa íntima, com uma pessoa que você tem uma conexão, entendeu? E vá praticando isso. Não quer dizer que você vai conseguir todas as vezes, mas vai praticando. Vai praticando. Vai praticando, porque isso vai te trazer assim uma possibilidade maravilhosa, sabe, de você encontrar uma outra habilidade, um outro potencial que você também tem e que vai fazer com que as suas relações vão para um outro nível de intimidade, de conexão, de leveza, de satisfação, de prazer, de alegria. E você só vai gostar mais ainda, porque vai ficar bom para você e para todo mundo. E, né, para a gente já ir zerando a nossa aula, o tema da próxima aula é a rota da transformação, aprendendo a confiar no fluxo da vida. Então, amanhã é a nossa sétima aula. A gente vai falar então sobre essa forma de se transformar e de aprender a confiar no fluxo da vida, e eu conto com a sua presença. Então, muito obrigado por chegar até aqui. Se inscreva no canal, compartilha, comenta, dá o seu like, vai, coloca o dedo aí, não vai machucar você colocar o dedo aí, porque assim você ajuda a chegar em mais pessoas e você permite honrar esse trabalho que a gente está fazendo juntos e juntas aqui. E por fim, eu quero agradecer profundamente o seu eu superior, a sua alma. Eu quero agradecer profundamente o sagrado, a divina consciência criadora de tudo que é, o meu Senhor, Ganesha. Eu quero agradecer aqui todas as formas de Deus, da manifestação que a deusa se manifestam em toda a existência. Quero agradecer a espiritualidade que te acompanha, que me acompanha, que nos acompanha, todos os irmãos e irmãs, seres de luz que estão aqui e todos aqueles e aquelas que podem ser acessados por essa informação, por esse conhecimento, por essa fonte de saber que tanto me auxilia e pode auxiliar você e auxilia várias outras pessoas. Então,
Muito obrigado por essa oportunidade e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.